Glória a Deus. Queridos, como já dissera, muito obrigado pela oportunidade. Pastor Vilmar, muito obrigado, igreja, conselho. E nós estamos aqui hoje para que nós possamos compartilhar com os irmãos acerca deste tema tão pontual e tão necessário nos dias de hoje. Pois a igreja, ela tem os pés cravados aqui no presente, mas os seus olhos estão na eternidade. Eu vos convido a ler o texto de Isaías 40, somente os 10 primeiros versículos. Somente os 10 primeiros versículos. Vi que o texto está disponível ali. E diz assim: Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai num ermo vereda para o nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, e o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando sobre elas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. E eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Graças a Deus, graças a Deus. Que alegria, este sábado lindo, iluminado, abençoado, que já começamos ouvindo os louvores de todas as terras, povos e línguas, muitos virão te louvar. Isso é uma profecia. De todas as coisas que nós já ouvimos, aquilo que os vídeos apresentaram para nós, parece neste momento afinar as nossas almas, como o instrumento é afinado a um diapasão, para que possamos tocar juntos a mesma música, para que possamos estar estribados na mesma vereda. O que é que Isaías poderia trazer para nós? O capítulo é o de número 40. Esse livro do profeta Isaías, também chamado o profeta messiânico, pois profetizando alguns séculos antes de Cristo, é ele que traz a profecia viva. É um dos profetas maiores, a extensão do seu livro profético é grande. É chamado esse livro de uma miniatura da Bíblia. Por algumas razões, convencionou-se posteriormente, depois de 1200, quando a Bíblia é dividida em capítulos, livros e versículos, este livro fica dividido em 66 capítulos. Isso nos lembra forçosamente que a Bíblia também tem 66 livros. Quando encerra o cânon, somente 66 livros. Mas a similitude não para por aí.
A semelhança continua, porque no Velho Testamento temos 39 livros e 27 no Novo. E os 39 livros estão no Velho Testamento, na Velha Aliança, onde Deus já havia pavimentado uma avenida, colocado placas, com a sombra dos bens futuros, porque tudo que virmos no período da lei, incluindo todos os aparatos do velho templo, dos cultos antigos, costumes, tradições, festas, imagens, eram na verdade sombras das realidades que nós, como testemunhas oculares no dia de hoje, podemos ver. É por isso que a velha aliança derrogada, pois uma outra aliança firmada num pacto de superiores promessas já nos foi dada. Nós já temos o Novo Testamento. Mas interessante que o Velho Testamento em 39 livros e o Novo com 27. O Antigo fazia a promessa de algo que aconteceria no futuro. E o Novo Testamento, nos 27 livros, já é a provisão da promessa. Então, o leitor mais atento já percebeu que o livro de Isaías, do 1º até o 39º capítulo, Deus está falando com muita força, os trovões da sua voz se fazem ecoar. É o Deus do juízo. Mas a partir do capítulo 40, vejam só, é o mesmo Deus, porém o tom de voz muda. Não há mais um monte fumegando. Já não temos mais medo de nos aproximarmos do monte. A presença de Deus já não nos atemoriza, estamos escondidos sob a nuvem que está na tampa do propiciatório. Ele preparou para nós um novo e vivo caminho. Então, os 39 primeiros capítulos, juízo. Mas a partir do 40, Deus muda o tom e diz assim: consolai o meu povo, diz o Senhor. Falai brandamente, ternamente ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é fim do tempo da sua milícia, que todos os seus pecados foram perdoados, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, preparai no ermo uma vereda reta para o Senhor, nosso Deus, porque todo vale será aterrado, nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados, e a glória do Senhor se manifestará, e toda carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. E uma voz diz lá de cima: clama, ou seja, prega. E o profeta cá de baixo pergunta: mas que hei de clamar, que hei de pregar? E Deus fornece o esboço da mensagem. Diga que todo homem é erva, e que as melhores realizações que ele tem são como a flor da erva. Mas avisa para esta turma, para esta geração, que tanto a erva quanto a sua flor vão deixar de existir quando o hálito do Senhor assoprar sobre elas. Na verdade, todo homem é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Tu, anunciador de boas novas,
sobe no monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, sobe no monte alto, ergue a tua voz e não te detenhas. Dize às cidades de Judá: eis aí o vosso Deus. Porque o Senhor virá. Ele virá com poder, e o seu braço dominará. E ele traz consigo o seu salário, e adiante dele a sua recompensa. Uma igreja afinada a esse espírito de missões, ela olha para este capítulo e percebe já de antemão alguma mensagem profunda que Deus quer nos falar nesta noite. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Nesta noite, que nunca mais se repetirá, porque quando as cortinas deste sábado, irmãos, se fecharem, elas se fecharam para sempre. Este é o dia que o Senhor Deus fez para nós. Alegremos-nos nele e regozijemos-nos, porque a palavra de graça é: consolai, consolai o meu povo. E você que está sentado no banco agora, sentado nessa linda igreja, percebi a fachada linda do prédio de vocês e a boa localização que ele se encontra, o louvor maravilhoso cantado com essas vozes bem combinadas, o pastor jovem, cheio de vida que vocês têm, e este conselho que está voltado para este tema de suma importância, só tem bênção aqui nesta noite. Consolai. Talvez seja essa a mensagem que nós mais precisamos ouvir nos últimos dias, porque nós já olhamos para todos os lados, para todos os horizontes em busca de consolo. Nós olhamos para a economia. O cenário econômico não é dos mais animadores. Já olhamos para os horizontes políticos, as pessoas às quais havíamos devotado a maior confiança, entregado a eles o poder de nos representar, em grande parte nos decepcionaram. Isso não é protesto, é um reconhecimento. Eu não preciso de pesquisa para perceber que há uma sombra que paira sobre a região brasileira, deixando uma interrogação na face tristonha de todos que estão perguntando: e agora? Temos políticos presos. Se olhávamos para o legislativo esperando que de lá surgissem leis que mudassem o país, depois olhamos para os judiciários e com vergonha nós constatamos juízes vendendo sentença nos corredores dos fóruns e dos tribunais. E quem disse isso foram os inquéritos policiais, foram os processos administrativos, foram as CPIs de corrupção. E a gente fica: onde é que teremos consolo? Olhamos para todas as instituições, porque alguém gritou assim: a educação, sim, ela vai mudar, as massas caídas serão reformadas. E quando olhamos para dentro, no interior das faculdades federais do nosso país, o que nós vimos foi uma contaminação de doutrinas que não coadunam com os princípios de Deus. Os nossos jovens estão sendo discipulados com mensagens escritas por homens que não são tementes ao Senhor. Foge de nós a esperança e o consolo. Mas o imperativo é: consolai. Aí nós pensamos: não, se as instituições do país, se tudo aquilo em que nós esperávamos advir um crescimento não deu certo, falhou, pelo menos nós temos a igreja. Olhamos para dentro da igreja, as multidões se afluindo, as multidões ruidosas indo para as reuniões de culto,
E quando nós pensávamos que tudo estava indo bem, porque as igrejas estavam lotadas, aí tivemos a tristeza de perceber que os balcões vieram para os púlpitos, que se vendem produtos no lugar de mensagem, que a soberania e a graça de Deus foi esquecida para dar lugar a um evangelho desvitalizado, prostituído, subornado, que quer prometer o céu na terra, de forma que você se esqueça do futuro e da eternidade. Fizeram um negócio da fé, abriram uma feira e um mercado da religião, e o nosso coração de novo ficou sem esperança. E agora, como é que vamos nos consolar? Deus está dizendo: consolai a si mesmo, consolai o meu povo, diz o Senhor, e Ele dá os motivos. O primeiro de todos, inolvidável, é que os nossos pecados foram perdoados. Ainda que as instituições tenham falhado, ainda que a igreja não tenha cumprido o seu papel principal, ainda que os poderes tenham se esquecido da sua atividade primacial e tenham abrido espaço para a corrupção, existe uma razão que nos faz cantar esta noite, e a razão é: os nossos pecados foram perdoados. O tempo da nossa milícia acabou, nós não lutamos mais essa batalha em glória que o pecador tenta fazer longe de Deus. Deus já tomou a nossa culpa, já assumiu o nosso lugar, já nos deu a redenção em Cristo Jesus. O nosso coração pode se consolar essa noite. Mas tem mais. Ele está dizendo assim: voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. Outro motivo de consolação. Outro motivo para nós sermos consolados essa noite. Deus está dizendo: voz do que clama no deserto. E isso é uma referência a João Batista. Por isso que você vai ver essa frase repetida nos evangelhos. Sabe muito bem que João é o precursor do Messias, aquele profeta que não se vestia do modo convencional e nunca foi ao palácio buscar nada, mas o palácio foi até ele no deserto. Os homens de Deus não são pretendentes, eles são pretendidos. João Batista, com uma mensagem poderosa, parece uma lâmina que corta tudo, uma máquina de triturar. Ele tem uma lógica irrebatível, uma mensagem que os seus ouvintes quase não podem suportar. Ele está dizendo: prepara um caminho no deserto para mim, no ermo. Mas como é que eu falo de deserto, pastor Vilmar? Num templo maravilhoso desse, com ar-condicionado, com água filtrada e gelada à disposição, com pessoas bem vestidas, o povo mais bonito da Ilha de Santos, com esse louvor maravilhoso, com a quantidade de escolas que temos por aqui, com a quantidade de hospitais e clínicas que tem por aqui disponíveis, como é que a gente fala de deserto? Essa realidade de deserto nunca vai ser compreendida na sua profundidade, altura, largura, extensão. Deserto é uma palavra muito forte, nós não conseguimos entendê-la, a menos que conheçamos um deserto. Pastor Vilmar conheceu um dia, andando nas terras do Egito. Passei por lá também e vi o que é o deserto de perto, porque até então, tudo que eu sabia de deserto é o que eu tinha assistido no Discovery, ou visto na revista, em fotos. Mas você está lá, presente, naqueles 50 graus na sombra, todo lado com a garrafa na mão, um lugar inóspito, onde cada célula do seu corpo clama por água, um sol causticante, ninguém quer morar naquela região. Isso é um deserto. Mas se você não souber o que é deserto, deixa a Bíblia descrever para você, menino, menina. Deserto é lugar de sofrimento, de tentação. Jesus foi tentado no deserto.
tem mais, é lugar de provação. O povo de Deus sofreu juízos de Deus no deserto, com serpentes ardentes entre o povo nos dias em que eles murmuraram contra o Senhor. Deserto é um lugar de solidão. Foi para lá que Elias foi quando teve depressão na sua vida ministerial. Mas se você não quiser entender deserto desta forma literal ou bíblica, deixa eu te mostrar um modo espiritual onde existe um deserto que nós não estamos vendo. O nosso país é de uma dimensão continental. Somos o maior exportador de grãos do planeta, o maior produtor de café do mundo. Temos uma riqueza mineral descomunal, extremamente grande, mas ainda assim, tem criança fazendo das latas de lixo no mercado o seu restaurante. Isso é deserto ou não é? Temos igrejas para todo lado, escolas com princípios bíblicos e cristãos, gente falando de Deus em cada esquina. Mas tem meninas se prostituindo nas BRs, adolescentes, a troco de um mísero real, vendem os seus corpos para trazer algum dinheiro e ajudar no orçamento da casa. Isso é deserto ou não é? Apesar de uma cultura bíblica, do ponto de vista social, cristão, temos uma formação religiosa no nosso país de mais de século. No entanto, as mesas dos juízes estão abarrotadas de processos de divórcios. E a coisa se acumulou de tal forma que criou-se uma forma dos cartórios ajudarem com divórcios na forma administrativa, porque os juízes não estavam aguentando. Processo de divórcio é a pior coisa que existe, porque ele se desdobra em outros, regulamento de guarda, ele se desdobra em regulamento de visita, em pensão de alimentos, e umas ações de divisão de bens intermináveis. E a criança, que depois é chamada na sala da assistência social, tem que decidir se vai ficar com a mamãe ou com o papai. Isso é um deserto ou não é? É um deserto ou não é? Corramos para a igreja. Mas quando a gente chega na igreja, as bênçãos estão sendo vendidas no envelope. Tem gente cobrando para pregar o evangelho. Tem outros prostituindo a mensagem. Mas ele prometeu que faria um caminho no deserto. Esse é o motivo de nós nos alegrarmos e nos consolarmos. Ele está dizendo o seguinte: esse deserto que vocês estão nele não permanecerá assim, pois uma avenida reta, pavimentada, vai ser construída. E disse Deus: eu vou passar por este deserto. Entenda agora qual é o motivo da nossa consolação. O nosso país não continuará afundado na corrupção. Está sendo construída uma avenida reta onde Deus vai passar. As nossas escolas não continuarão bebendo das doutrinas ateístas. Tem uma avenida reta sendo construída por Deus e Ele vai passar nela. As igrejas que não estão pregando o verdadeiro evangelho têm os dias contados, porque do outro lado da praça tem um sujeito trançando um chicote de couro na mão. Ele já está olhando para a porta da igreja, e quando ele atravessar a praça, meu irmão, ninguém vai se antrepor no caminho dele com a igreja, ninguém vai poder atravessá-lo na sua caminhada, porque ele vai entrar no templo, vai revirar a mesa dos cambistas, vai jogar moeda para todo lado, vai passar boi, vai passar boiada, vai passar corrupção, e vão ser condenados os que
vendem, os que compram e os que intermediam, pois Deus está dizendo: vou passar uma avenida reta. Povo de Deus, console o seu coração, porque quando ele passar, o vale será aterrado. Quando ele passar, os montes e outeiros serão nivelados. Quando ele passar, o que é tortuoso será retificado. Quando ele passar, o que é escabroso será aplanado. Você entende as razões por que podemos nos consolar essa noite? Deixa eu te dizer uma coisa, com todo respeito, deserto era a minha vida antes de ser achado pelo Senhor. Deserto era a sua vida antes de ser encontrado pelo Senhor. Uma das coisas que acontece quando Deus encontra alguém, quando Deus pinça um dos seus escolhidos, quando Deus chama um dos seus eleitos, não é que Deus diz: vem para a igreja, vem para a minha família, já está tudo bem. Não. O passado tem que ser resolvido. Antes de nós ingressarmos efetivamente no corpo de Cristo, o passado tem que ser resolvido, pois a Bíblia diz que todo pecado merece a sua justa retribuição. E aí sabe o que acontece? O primeiro obstáculo para a salvação é este. Não que seja obstáculo para Deus, pois Ele tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Mas veja só o que é que Ele enfrenta. Existe um buraco, uma defasagem. Existe uma lacuna na nossa vida. Existe um descumprimento da lei. É bom que se saiba e que se pregue de forma bem altaneira que nenhum de nós tem valor diante da justiça de Deus. Se algum valor temos e podemos constatar, esse valor foi imputado por Ele, foi vindicado por Ele, não brota de nós mesmos. Nós nos recusamos a admitir, ainda que remotamente, que qualquer pessoa possa arvorar para si mesma o direito e o mérito de ser salvo. Somos salvos por graça e por misericórdia de Deus. Nós não estamos aqui porque somos bonzinhos. Nós não estamos aqui porque somos a melhor coisa que tinha aqui pelo pedaço. Não, senhores, estamos aqui porque a graça abundante de Deus veio sobre nós e nos deu a oportunidade de estar no seu santo templo. O Salmo 100, versículo 3 diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. É isso que ele está reverberando em João capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós, e vos nomeei, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos-lo conceda. Está escrito que nós fomos eleitos antes dos tempos eternos, antes que houvesse montes, antes que os rios corressem para o mar, antes que houvesse universo, antes da fundação do mundo, e nós não estávamos lá para fazer qualquer coisa, para merecermos esta escolha e esta salvação. Então, quando Ele vem para a nossa vida, Ele diz: eu preciso cuidar do seu passado, chama o teu marido, samaritana. Você quer saber onde é que se adora? Você tem perguntas teológicas? Você tem perguntas inteligentes, fundadas no que você leu de filosofia? Seu coração está apertado com questões de alta indagação? Quer saber se a adoração é em Jerusalém ou se é em Samaria? Eu não vou te responder a pergunta. Chama o teu marido. Tem um buraco na sua vida, tem uma lacuna na sua existência, tem um vale que precisa ser aterrado na sua vida. E você sabe como é que esse vale foi aterrado? O dia que Jesus foi dependurado entre os céus e a terra, e que os pregos transfixaram as mãos e os pés dele,
E ele, quase no momento em que ia pender a sua cabeça, ergue a sua voz pela última vez, para dar um brado que seria registrado na Bíblia pelos séculos dos séculos. Ele diz: tudo está consumado, ou seja, a conta está paga, está quitado o débito. E numa linguagem jurídica do apóstolo Paulo, ele diz: a nota promissória foi rasgada, o escrito de dívida que era contra nós, ele cravou na cruz do Calvário, o vale foi aterrado, porque a avenida foi posta no deserto e Deus começou a sua obra. Nós podemos estar consolados, pois os nossos pecados foram perdoados. Mas que adiantava Deus perdoar o meu pecado, perdoar o seu pecado, se você não tinha cabeça para entender isso? Se você não tinha coração para querer isso? De que adiantava Deus pagar o preço do nosso resgate, se nós nem entendíamos a natureza desta ação de misericórdia? Não se ofenda, mas o nosso coração não gostava de Deus. Nós não éramos gente de Deus, nós éramos inimigos do Senhor. Eu sei que esse tipo de mensagem não vai aparecer na televisão fácil, e nem vai aparecer nos sites amigáveis, que adoçaram a mensagem e colocaram umas cores mais alegres no Evangelho para agradar a clientela. O que eu tinha para te dizer é que nós não éramos amigos de Deus, e isso é uma verdade bíblica e irrefutável. Nosso coração era tão ruim, que Ezequiel 36 diz que Deus teve que abrir o nosso peito e fazer uma cirurgia, arrancar o nosso coração de pedra, jogar fora e colocar um coração sensível. Sabe qual que passo é esse? Prepara uma avenida no deserto, o vale vai ser aterrado, e o que é tortuoso será retificado. Hoje nós temos um coração que ama a Deus, mas no passado não era assim. Se o Espírito Santo não agir na sua vida, se o Espírito Santo não te livrar da escuridão, da ignorância espiritual, o pastor vai pregar aqui no púlpito por 10, 15, 20 anos, e você nunca vai querer ter nada a ver com a mensagem deste livro. É por isso que é Deus que nos desperta para a salvação. A obra é dele. Não sobrou para nós nenhum mérito. Até que gostaríamos, seria tão acalentador, seria tão bom, se nós pudéssemos ao menos encontrar um pontozinho qualquer, para nos alegrarmos em algum mérito pessoal, e dizer que nós somos gente boa, foi por isso que Deus nos quis. Mas a Bíblia não permitiu, tirou de vez toda a estaca da nossa construção pessoal, do nosso orgulho, foi destruída, porque a Bíblia diz que porque dele, e para ele, e por ele, são todas as coisas, não sobrou glória para nós. Já sabemos disso. E se alguém ainda está lendo o ABC do discipulado, com todo respeito, isso fere o coração. Nenhum de nós é nada. Somos o mesmo barro da criação. Quem é bom é o Senhor. É Ele que é bom. E a salvação dos justos pertence ao Senhor Deus. O vale tem que ser aterrado. Os montes têm que ser cortados. O que é tortuoso tem que retificar. Lugares escabrosos têm que ser alisados. E a Bíblia diz: aí sim, a glória do Senhor se manifestará. Quem entende isso e pode dizer amém? É possível? E toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. É aqui que eu queria te dizer, que o nosso coração vai se alegrar de novo, e vai se consolar de novo.
Porque nós acabamos de ver 2 vídeos que nos trazem uma notícia preocupante, falando dos povos ainda não alcançados, falando do percentual mínimo de missionários disponíveis. Não há recursos para distribuir essa mensagem numa capilaridade tal que ela alcance quilombolas, indígenas, ciganos, populações ribeirinhas, os muito ricos, os muito pobres. Há uma carência de missionários. E o nosso coração se entristece, a nossa alma se estrangula. Mas Deus está dizendo um negócio para te consolar. Você prestou atenção no texto? A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá. Por isso que o conjunto ali cantou com brilhantes vozes, bem divididas, de todas as terras, de todos os povos, tribos e raças, muitos virão te louvar. É um eco da doutrina e da profecia bíblica que já estava exarada no Velho Testamento. Porque Deus não tem 2, 3, 4, 5 planos, Ele tem um plano só, que subsiste desde a eternidade. Ele já sabe quem são os seus. Vejam só. Toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Agora eu tenho que fazer uma pergunta. Mas como é, Senhor, que toda a carne vai ver a Tua glória se temos poucos missionários? Como é, Senhor, que toda a terra verá a Tua glória, se não temos uma distribuição efetiva e capilar da mensagem? Como é que a terra verá a Sua glória, se os nossos meios de comunicação e a nossa mídia foi subornada, comprada, e ela faz um boicote contra o Evangelho? Deus responde, sabe o que Ele diz? Lá de cima, clama, que significa prega. Ele está falando com Isaías. Prega, Isaías. É através da pregação que a minha glória será espalhada. Mas Isaías é um sujeito humilde e ele faz a seguinte pergunta: que hei de clamar? Que hei de pregar? Olha que coisa boa, é quando o homem de Deus não sai por aí pregando a mensagem que lhe vem à cabeça. Que bom quando o homem de Deus tem a humildade de olhar para o céu e perguntar: Senhor, o que é que eu vou pregar? Seria muito bom que pregássemos: olha, Deus vai te enriquecer, Deus vai te honrar, Deus vai aumentar seu salário, você vai comprar casa nova, você vai ter carro novo, você isso, você aquilo outro. Mas a mensagem que vem lá do céu não está afinada nesse propósito. Ela está diametralmente oposta, porque é uma mensagem terrível. Disse Deus, dando o esboço ao profeta: diga que toda a carne é erva, e que todas as suas obras, toda a sua glória é como a flor da erva. Secará a erva e cairá a flor, quando eu assoprar o meu hálito sobre ela. Oh, que mensagem é essa? É essa que é a mensagem do Evangelho? É. É dura, mas é. É estranha, mas é. O que Deus está dizendo é o seguinte: anuncia para todas as gentes que o homem é erva, a sua vida é curta, e que as suas realizações são como a flor da erva. Tudo que de mais bonito eles construírem vai cair também. Procure as pessoas que você admira. Onde estão as biografias que você leu e gostou? Onde estão os seres humanos exponenciais que você admirou? Onde que está Davi e sua valentia? Está no túmulo. Onde está Salomão e sua sabedoria? No túmulo. Onde está Nabucodonosor e sua glória? O que aquelas colunas antigas estão gritando lá na Grécia? Aqui já foi um palácio, já foi, não é mais. A nuvem do tempo passou por ali. Onde estão as torres gêmeas dos Estados Unidos? Onde está o orgulho da engenharia náutica? Titanic, 1912. Onde está? Onde está a beleza da princesa Diana? Onde está a voz de Elvis Presley?
Onde estão as 7 maravilhas do mundo? As pessoas passam e as suas obras também. Significa que todo o esforço que você faz para correr, trabalhar, estudar, fazer pós-graduação, reciclagem, tirar mais um diploma, construir mais uma casa, comprar mais um carro, na perspectiva de eternidade, isso é nada. Não estamos dizendo que você não deva trabalhar, estudar, se envolver como pessoa, como ser humano, isso é coisa boa, mas o Evangelho é mais alto do que isso, e está dizendo que a sua vida não é apenas aqui. Seus pés estão aqui, mas os seus olhos precisam estar na eternidade. Esse é o Evangelho. Diga que todo homem é erva, e que todas as suas obras são como a flor da erva, e cai a erva, e também a sua flor, quando eu assoprar o meu hálito sobre ela. Na verdade, seca-se a erva, e cai a sua flor. Meu Deus, um sábado lindo desse, o pastor anunciou que vai ter um lanche logo na sequência, meu coração estava tão alegre, mas essa mensagem me pôs para baixo. Não, tem mais um pedaço do versículo. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Glória a Deus. Entenda, meu querido, essa conjunção mas é fantástica. Ela introduz uma oração adversativa, veja só, exercício para vestibular para os adolescentes. A palavrinha mas muda o rumo da prosa. Veja só, ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria vem pelo amanhecer. Olha o mas, como muda. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O que quer dizer isso? Que essa palavra soberana, essa palavra de graça, essa palavra de segurança não vai cair por terra. Se Deus te escolheu, e é o que cremos, Ele não vai riscar o seu nome. Deus te escolheu e não vai se esquecer disso. Algumas pessoas são tentadas a pensar, tudo bem, eu sei que Deus me escolheu e que isso aconteceu em tempos remotos, em alguma ocasião da eternidade, mas o meu medo é que o meu coração vacila. Será que não poderia Deus me esquecer? Ele não poderia anular a minha salvação? A Bíblia está dizendo, a palavra dele não cai. A Bíblia está dizendo em Romanos 11, 29, os dons e as vocações do Senhor são sem arrependimento. Números 23, 19, Deus não é homem, Deus não é gente. Deus não é gente. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dele está segura. Essa Bíblia é mais atual do que a notícia que você vai pegar na internet amanhã. Ela é mais atual do que os livros de doutrina que você está estudando na sua faculdade. Porque as doutrinas vão mudar, as leis vão cair, o conhecimento será substituído, novidades acontecerão. Como dizia Krishnamur, a ciência vive de verdades provisórias. Agora a Bíblia é eterna. A palavra não vai cair. Quem tem o coração consolado por essa razão? Aí ele diz, enche o seu coração de orgulho, enche o seu coração de ânimo. Tu, anunciador de boas novas, sobe num lugar alto. Foi por isso que essa igreja fez essa plataforma aqui mais alta que o piso da nave.
Porque quem prega tem que ser visto. Deus está dizendo, quem prega tem que mostrar o rosto. Quem prega não pode ficar escondido. Eu fiz direito terminei direito em 93. E descobri na formatura que o meu colega que fazia trabalhos comigo era crente, só no 5º ano. E era presbítero. Pois ele nunca contou na faculdade, nunca participou dos nossos cultos. Eu acho que ele tinha medo de dizer que era crente. Ele era um agente secreto do reino de Deus na faculdade. Deus está falando o seguinte, não vale. Quem prega tem que subir. Você não pode ter medo. A mensagem é difícil? É, mas é de Deus. Sobe no alto monte. Qual é a mensagem, Senhor? Diz para as cidades de Judá. 2 pontos. Eis aí o vosso Deus. Aleluia. Quem tem o coração consolado por essa mensagem? Terminando para te dizer, eis aí o vosso Deus. Dia desses eu vi um pastor perdido na televisão, colocaram uma roda de religiões em volta dele, gente de todo matiz religioso, e como a televisão já é subornada, você sabe disso? Não chamaram um pastor estribado na palavra, porque eles queriam alguém para eles baterem. Depois que todo mundo tinha falado, vendido o seu peixe, aí passaram o microfone para o pastor. E ele, de voz trêmula, perdido, de asas tontas, falou assim, gente, cada um já falou da sua religião, e nós estamos num país laico, ninguém está perguntando, mas ele disse, estamos num país laico, cada um escolhe a religião que quer e o Deus que quer servir. Como se houvesse muitos deuses. Não é verdade. Eis aí o vosso Deus significa que há um só Deus. Para onde foi o direito de escolha? Para onde foi o livre-arbítrio? Você tem escolha quando pode escolher entre uma coisa e outra, mas se só tem um, por favor. Essa ideia do dualismo de Zoroastro não vingou. Isaías 45 quebrou isso. Deus diz, para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Eu sei que nós não vamos resolver isso fácil, mas ele diz, sou eu que firo e dou saúde, sou eu que mato e dou vida, sou eu que crio a luz e faço as trevas. Sou eu que faço o bem e crio o mal. Isso está dando um maior problema, mas Deus está deixando claro, eu sou sozinho, não tem outro Senhor. Ele é soberano, irmãos. Só tem um. O direito de escolha acabou. Levante a sua voz intrepidamente, resolutamente, não te detenhas, dize para as cidades de Judá, eis aí o vosso Deus. E tem uma mensagem que o presbítero Rubem trouxe muito bem, e não merece repetir, mas apenas dizer que ela está também na palavra que trazemos, porque o Senhor virá, e o seu braço dominará, volta de Jesus, e Ele trará consigo o seu salário, e a recompensa, sabe por quê? Porque a igreja que prega, não só é a igreja que ganhou as bênçãos da salvação, mas é a igreja que recebe as bênçãos que acompanham a salvação. Se a sua salvação é por graça, os seus galardões são por obra, os seus prêmios são por obra. Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, diz o Senhor, para dar a cada um segundo as suas obras.
É isso que ele está dizendo. A igreja vai se consolar mais uma vez, porque Deus mandou construir uma avenida reta no deserto, vai aterrar os vales, vai cortar os montes e outeiros, não tem nada alto que não vai ser rebaixado, não tem nada baixo demais que não vai ser alinhado, não tem qualquer coisa tortuosa que vai permanecer assim. A corrupção tem os dias contados, e diz a palavra de Deus, e todo olho verá, pois o Senhor disse. E agora ele recomenda: o Senhor virá com poder, o seu braço dominará, tudo sempre esteve sob o seu régio domínio. O homem se agita, mas é Deus que dirige. Nós nos recusamos a admitir que Deus tenha perdido o controle. Deus sempre esteve no controle, Ele está no controle. E aí, querido, consolai o coração do povo de Deus. A terra vai se encher do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar. E isso será possível quando eu e você pregarmos o verdadeiro evangelho. Não o evangelho populista, não o evangelho adocicado, não o evangelho com cores que ele não tem, não o evangelho social, mas o evangelho do céu. Você pode curvar sua cabeça e orar. Senhor, obrigado, porque no meio de uma confusão muito grande, no meio de um turbilhão de notícias que chegam todos os dias à nossa casa, dos jornais, da televisão e da internet, todo dia tem uma notícia ruim, Senhor. Todo dia tem um dirigente corrupto, um juiz corrupto, um tribunal complicado, um servidor público que não vale, um governo que não é justo, uma educação que deseduca, uma religião que desensina, umas igrejas que prestam desserviço ao teu reino. Nosso coração se fecha às vezes, mas hoje o Senhor nos acorda com uma mensagem alvissareira, dizendo que o nosso coração pode se consolar. E nós nos consolamos, não porque o Brasil esteja retomando as linhas de uma nova coordenada. Nós nos consolamos, não porque a espiral do silêncio se quebrou e as coisas tomaram rumos diferentes. Nós nos alegramos porque a tua palavra determinou. Nós nos alegramos porque confiamos naquilo que o Senhor prometeu. Nós nos alegramos e nos consolamos porque sabemos que tu és fiel. Fiel é aquele que vos chama e também o fará. Mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Obrigado pela alegria, obrigado pelo consolo, que a tua igreja seja consolada, que os meninos aprendam da tua palavra, que os jovens cresçam no teu conhecimento, que os mais maduros ensinem os mais novos, e que a tua palavra de fato seja pregada verdadeiramente, ousadamente, até que o teu conhecimento cubra a terra, como as águas cobrem o mar. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.